Pessoal, antes de tudo eu peço desculpa pela qualidade do vídeo, mas isso realmente é um vídeo que eu preciso gravar porque o dia de hoje foi péssimo para o nosso país, péssimo no Congresso Nacional, um daqueles dias desanimadores, né? Bom, primeiro que foi marcada a sessão do Congresso Nacional, dos deputados e dos senadores em conjunto, né? 1h da tarde, né? 6 horas da tarde ainda não tinha quórum de senadores. Os deputados já estavam lá, mais de 350 deputados, mas a gente não tinha ainda 41 senadores para iniciar a votação. E isso é recorrente, né? Várias vezes em que se marcou sessão do Congresso Nacional, os senadores demoram para ir, não sei o que está fazendo, não sei se está de pantufa, não sei se está em casa, não sei se está no estado, não sei se está no gabinete recebendo o prefeito, não sei o que está fazendo, mas não está na sessão. E era para a gente ter votado a lei de diretrizes orçamentárias antes de julho, né? Tanto que a gente não teve oficialmente, legalmente, um recesso, justamente porque nós não votamos a lei de diretrizes orçamentárias e já está chegando a hora de votar o orçamento do ano que vem, né? O projeto de lei orçamentária do ano que vem, e a gente não pode votar a lei orçamentária do ano que vem antes de ter as diretrizes orçamentárias que pautam, em certa medida, a lei orçamentária do ano que vem. Então, primeiro ponto é esse, né? Uma completa falta de compromisso aí por parte, não de todos os senadores, mas de boa parte dos senadores, de não comparecer na votação. E o outro ponto, né, o veto do presidente Jair Bolsonaro em relação ao projeto 2121 de 2019, que basicamente estabelece prazo para decisão monocrática de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, um exemplo, vocês querem um exemplo assim para ficar cristalino para vocês do que a gente está falando? Ministro Luiz Fux concedeu uma liminar criando auxílio moradia para juiz, para todos os juízes, para todos os membros do Ministério Público. Ficou isso sem lei, sem nada, assim, como coisa absolutamente ilegal e inconstitucional. Tanto que depois que foi a julgamento, o próprio Supremo derrubou. Mas ele ficou sentado em cima, não levou para o colegiado, não levou para os outros ministros apreciarem, ele sentou em cima dessa decisão por 2 anos. Por 2 anos ele causou um prejuízo bilionário aos cofres públicos com base numa decisão que ele tomou sozinho, liminarmente, ou seja, não analisou o mérito da questão, viu lá que tinha a chamada fumaça do bom direito e concedeu a liminar. Bom, é desse tipo de coisa que a gente está falando, desse tipo de absurdo, né? A gente estava dando um prazo ainda bem razoável de 180 dias, prorrogáveis por mais 180, ou seja, 1 ano ainda para o ministro do Supremo submeter aos seus colegas. Não é nada grave, não é nada irracional, não é nenhum ataque ao Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, é basicamente exigir que o Supremo cumpra o seu papel. Uma liminar é uma decisão que é justamente concedida quando existe um perigo de você demorar até tomar uma decisão de mérito, então você concede liminarmente. Mas você não pode viver de liminar, né? A liminar pode durar para sempre. O ministro não pode ficar sentado em cima da liminar. Se a liminar precisa durar mais tempo, se é um julgamento complexo, que pelo menos a liminar seja julgada pelos outros ministros do Supremo e não seja um só. Senão, o ministro do Supremo tem mais poder do que o presidente da República. E aí, o que aconteceu? Quando o Congresso Nacional finalmente teve a coragem de aprovar essa lei, o presidente Jair Bolsonaro foi lá e veta. E aí, o governo no Congresso Nacional, a liderança do governo, que é diferente a liderança do governo para a liderança do PSL. A liderança do PSL fala pelo partido, a liderança do governo fala pelo governo como um todo. Bom, a liderança do governo não quis derrubar o veto, mas muito corajosamente a liderança do PSL colocou para derrubar o veto do governo. E foi basicamente um grande acordo. PT, PSOL, PCdoB, todos votaram junto com o governo, com o veto de Jair Bolsonaro, que a gente sabe muito bem que se trata, primeiro, de um cerceamento das prerrogativas do parlamento e, segundo, de um afago do Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro sempre criticou o Supremo, mas na primeira vez que precisou, foi lá e pediu habeas corpus ao Gilmar Mendes, né? Então, uma coisa que até eu coloquei ali no meu pronunciamento na comissão do COAF, né? Os bolsonaros sempre foram, tem que se fuder, acabou, e não sei o que, é bandido, tem que se lascar e tal, e vai pra cadeia, e morre e tal, e não interessa, mas pena de morte, cláusula pedra, não pode mudar, não interessa, tem que matar mesmo, blá, blá, blá. De repente, você tem um filho ali envolvido em escândalo de corrupção, o senador Flávio Bolsonaro, aí passou a existir devido ao processo legal, Estado Democrático de Direito, ampla defesa, na cabeça deles, paridade de armas, de repente, não, agora a gente precisa ter a lei, calma, gente. A gente cometeu um crime aqui, mas né, vamos com calma, tal, direito de defesa. Não. Eu sempre defendi o direito de defesa, sempre defendi o Estado Democrático de Direito, fui casuístico em relação a isso. Agora, prejudicar as prerrogativas do parlamento e beneficiar abuso do Supremo Tribunal Federal para proteger o próprio filho é um cúmulo.
e nós perdemos nesse veto, graças ao acordo do governo com a oposição. Aliás, parabéns aqui aos deputados do PSL que tiveram coragem de se posicionar contra esse veto absurdo.